Hoje nós vamos abordar um tema que se tornou controverso nos últimos tempos, porque é um questionamento importante. O dízimo, ele é um mandamento que se aplica ao tempo da graça, ao tempo da fé cristã, ou o dízimo é um mandamento que se limita, né, a sua aplicação ao tempo da lei. O dízimo pertence ao tempo da lei, ao tempo do Antigo Testamento, ou é também aplicável no tempo da graça? Eu já vi muitas defesas nos dois sentidos. Uns dizem que é do tempo da lei, porque não há um mandamento claro no Novo Testamento que sustente a necessidade de se dar o dízimo. E já vi também a defesa no sentido contrário. A questão que nós temos que saber é como é que nós resolvemos esse tipo de pergunta em relação à lei, em relação ao tempo da graça. Nós já vimos isso, que aquilo que é cerimonial, aquilo que é uma legislação para regular o relacionamento dos judeus no tempo em que eles viviam naquela época, não se aplicam mais aos cristãos, até porque houve um concílio em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, em que os irmãos, os apóstolos, decidiram isso, que a lei não se aplica, a lei de Moisés não deve ser imposta aos cristãos. Mas, embora nós tenhamos essa norma, nós sabemos que algumas coisas da lei ainda se aplicam. Por exemplo, os 10 mandamentos se aplicam, né? Não furtarás, não prestarás falso testemunho, não adulterarás, não terás outros deuses diante de ti, não cobiçarás nada que seja do teu próximo. Todos esses mandamentos, obviamente, se aplicam a nós, embora sejam do tempo da lei. Não podemos dizer, então, que tudo da lei foi revogado e que nada se aplica a nós cristãos. Aquilo que tem... Como é que eu faço essa distinção entre o que é aplicável e o que não é aplicável? Se você se lembra, em quadros anteriores do Pense e Creia, nós sustentamos que aquilo que tem conteúdo moral, que aquilo que expressa o caráter de Deus, permanece. E aquilo que é meramente cerimonial ou aplicável apenas ao tempo dos judeus, como regras sobre qual a pena deve ser aplicada para um comportamento, para um crime, uma legislação de caráter civil, essas coisas não se aplicam a nós. Mas aquilo que é moral, aquilo que distingue o bem e o mal, o certo e o errado para a vida e expressa o caráter de Deus, como essa questão do falso testemunho, amar ao próximo como a ti mesmo, não cobiçar nada que seja do teu próximo, tudo que reflete a vontade de Deus para a vida do homem, universalmente, em todos os tempos, em todas as épocas, ainda se aplica a nós. E com relação ao dízimo, como é que nós resolvemos essa questão em relação ao dízimo? Basta eu fazer a seguinte pergunta: o dízimo tem conteúdo moral ou tem conteúdo meramente cerimonial? É meramente um rito ou o dízimo expressa um comportamento que tem um conteúdo moral? Veja bem, o dízimo é a contribuição que nós damos. Nós lemos aqui, por exemplo, em Malaquias 3, que é um texto muito famoso sobre o dízimo, aqui no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa norma, trazei todos os dízimos, esse comando,
ele tem caráter cerimonial ou tem caráter moral? É um ritual apenas ou tem algum fundamento? Tem um fundamento. O fundamento é muito claro. A razão, a justificativa é que trazei todos os dias para que haja mantimento na minha casa, para que a minha obra tenha sustento, para que o custo da minha obra tenha suporte. Essa é a razão que fundamenta, é a razão moral que fundamenta o dízimo. E pensa comigo, que sentido faz uma comunidade que é abençoada pela igreja, pela obra de Deus, e recebe tudo isso, e não recebe os benefícios da igreja, os benefícios da convivência nessa comunidade, mas esse indivíduo diz, mas eu não quero contribuir, eu quero ser abençoado, eu quero que a igreja me abençoe, eu quero uma pregação boa, um pastor que saiba pregar bem, um pastor que dê atenção para as minhas necessidades espirituais, mas eu não quero participar dos custos de nada disso. Isso é evidentemente imoral. Essa postura individualista de não querer compartilhar das necessidades e dos custos da comunidade é evidentemente imoral, porque se eu participo da bênção, eu tenho que participar dos ônus, dos custos, né, das quais depende a administração dessa bênção. É como se um bolo tivesse diversas fatias, uma fatia é minha, mas eu não quero contribuir com nada para a confecção do bolo. Né? Eu quero o bolo, mas não quero o custo do bolo. É evidente que isso está errado. Eu preciso dar a minha parte, a minha contribuição, e, biblicamente, essa contribuição tem sido identificada com o dízimo. A 10ª parte do que eu ganho, eu contribuo, eu devolvo a Deus, nós costumamos dizer na cultura cristã, eu devolvo a Deus porque, como diz Davi na oração que ele fez, ao consagrar tudo que ele tinha para a construção do templo de Salomão, Davi diz, nós recebemos tudo do Senhor e das tuas mãos devolvemos a ti. Nós recebemos tudo do Senhor e das tuas mãos devolvemos a ti. Então o dízimo tem esse conteúdo moral, que é de devolver a Deus para uso na sua obra, para que a sua obra tenha sustento, para que a sua obra tenha mantimento. O fato de haver abuso em algumas instituições, em algumas organizações, de haver uma administração, às vezes, nem sempre honesta desses recursos, não tira o seu caráter de mandamento. Não é o fato de algumas... Porque sempre vai haver, em todas as instituições, em todas as organizações, sempre, em todas as profissões, em todas as atividades, vai haver gente honesta e gente não honesta. Julgue você para quem você está dando, mas não deixe de dar, por conta do fato de que dessa desconfiança que o mundo joga sobre a igreja, dando essa sugestão maligna, essa sugestão maliciosa de que a igreja só existe para arrecadar dinheiro das pessoas. Né? Isso é uma mentira, nós temos que combater isso e afirmar a necessidade de que a obra de Deus tenha sustento e compreender que esse sustento vem através dos dízimos e das ofertas que o povo de Deus generosamente dá debaixo de uma promessa. E aí entra a questão da promessa de Deus, porque Deus promete aqui, né, que se você for fiel, se você for generoso com a casa de Deus, Deus será generoso com você. Ele diz aqui, né, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, você vai ter uma atividade frutífera, Deus vai abençoar o fruto do trabalho da sua mão, se você for fiel a Ele. Esse é o princípio e essa é a razão porque nós cremos que o dízimo é um mandamento que permanece, porque tem um conteúdo moral, uma justificativa moral,
plenamente compreensível, racional, para qualquer pessoa que queira entender o valor da obra de Deus. Pense e creia. E não se esqueça que na próxima semana prossegue o quadro e você vai, continue enviando sua pergunta, é muito importante a sua participação. Perguntas como essa traz muito esclarecimento para as nossas dúvidas. E você vai estar, nós vamos estar respondendo a pergunta que você vê aí no quadro. Deus te abençoe.